todos muito bem-vindos para mais uma live. Fazia muito tempo que eu não fazia, hoje estamos de volta com um devocional de 30 dias. 30 dias se abdicando de algo que para você faz diferença, que para mim no caso é o açúcar. Então você que está aí assistindo, seja no feed, seja online, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Vamos fazer um devocional massa, esse devocional vai ser bem interessante. A gente vai realmente pegar algo que faz muita diferença pra gente, né? No meu caso é o açúcar. Nossa, eu sofro pra ficar sem açúcar. É um negócio que pra mim vai ser pancada ficar sem. Mas vai dar tudo certo. E aí ontem eu comecei esse devocional. Bom dia, família. Sejam bem-vindos, viu? Eu comecei esse devocional ontem, né? Eu comecei a estudar, porque eu estruturei, né? Dia após dia, né? O que a gente vai falar, quais assuntos a gente vai abordar. E aí eu peguei esses assuntos, estava estudando ontem, eu falei, caraca, velho, muito louco mesmo. A gente foi para muito lugar aqui. O que eu fiz? Além da gente trazer, né, o estudo bíblico, né? Eu trouxe um pouco da história da Bíblia. Eu também conectei o devocional de hoje com uma das leis do poder. Daí eu decidi que durante esses 30 dias, eu vou conectar, né, o devocional sempre com alguma lei do poder. E aí a gente vai fazer 30 leis do poder junto com a Bíblia, junto com essa doideira toda aí que a gente está fazendo, e vai fazer uma conexão bem legal. Porque eu até faço lá no feed, eu sempre posto, né, que as 48 leis do poder, elas foram retiradas da Bíblia. Isso causa um pouquinho de polêmica, mas é verdade. Lembrando, pessoal, quem não tiver comprado ainda, compra o livro que eu escrevi, a metodologia, a leitura dinâmica da Bíblia. Não está caro, não te custa nada comprar esse livro e ele vai te ajudar muito na hora de estudar. Tudo que eu estou fazendo aqui, eu aplico a metodologia, a leitura dinâmica da Bíblia. Por quê? Porque fica mais fácil, mais dinâmico, mais leve, mais conectado, mais engajado. Então quem não comprou ainda, depois entra lá no link na bio e pega esse livro que vai ajudar bastante vocês a estudarem, tá certo? Então, quando eu comecei a fazer o devocional de hoje, quando eu comecei a estruturar, né, o que a gente ia falar, qual assunto a gente ia falar, eu caí em Filipenses 4:13, né? Por que Filipenses? Lívia, vai escrevendo aí pra gente nos comentários onde que a gente tá bom? Então, Filipenses 4:13. E a gente vai lá em Filipenses e eu vou explicar o que aconteceu. Olha que interessante isso aqui. Quando a gente vai para Filipenses, a gente vai para uma frase muito famosa. Essa frase aqui, esse versículo aqui, todos nós já ouvimos falar, né? Todo mundo aqui já ouviu falar. Tudo posso naquele que me fortalece. Cara, esse versículo, eu acho que é um dos versículos mais famosos da Bíblia. Só que quando a gente cai em tudo posso naquele que me fortalece, por que eu comecei nele? Porque é o primeiro dia do devocional, né? O primeiro dia que a gente vai começar a se abdicar daquilo que faz diferença pra gente, né? Então, pra mim, por exemplo, é o açúcar, às vezes pra outra pessoa seja a pornografia, a outra pessoa seja mentira. Cada um vai ter alguma coisa que realmente tem dificuldade em abandonar, rede social, celular, enfim. É muito pessoal e muito particular de cada um, tá certo? Então, você que está aí hoje, está com dificuldade com alguma coisa e você começa a se abdicar, você percebe que tem um versículo na Bíblia que fala que você tudo pode naquele que te fortalece. Só que tudo posso naquele que me fortalece, vocês concordam comigo que é muito subjetivo, é muito abrangente, é muito difícil de você só ler esse versículo e acreditar nisso. Porque para a gente acreditar, para a gente ter fé, para a gente conseguir se manter constante durante um objetivo, né, mesmo que esse objetivo seja muito difícil, o que a gente precisa fazer? A gente primeiro precisa entender o que aquilo significa. A gente nunca vai conseguir entender, ou a gente nunca vai conseguir carregar um ensinamento do coração, a gente nunca vai conseguir obedecer a um ensinamento se a gente não primeiro entende ele. Lembra quando a gente é criança e a mãe e o pai falam alguma coisa e aí você não obedece? Por quê? Porque você simplesmente não entendeu? Às vezes o seu pai, às vezes a sua mãe simplesmente te deu uma ordem e essa ordem não faz sentido na sua cabeça e aí você simplesmente não obedece. Por quê? Porque você não entendeu. Não fez sentido para você. Por que essa ordem foi dada? Então, nesse caso, tudo posso naquele que me fortalece, eu falo para você que é isso.
muitas das pessoas falam essa frase, muitas das pessoas carregam esse versículo, escrevem esse versículo, tatuam esse versículo, mas elas não vivem esse versículo porque elas não entendem o que ele carrega. Então a gente vai começar uma história aqui que é o seguinte: quem foi a pessoa que falou que tudo pode naquele que me fortalece, né? Aonde começou essa história, por que ele começou falando isso e como que ele chegou nessa conclusão, né? A gente está falando de Filipenses, certo? Aqui em Filipenses é uma cidade e é uma igreja, que eles chamavam de igreja, mas é uma cidade, e também tem outras passagens que vão conectar com essa daqui. E eu vou ter que conectar elas para ficar mais dinâmico da gente entender e aplicar esse versículo aqui, entendeu? Hoje o versículo do dia é tudo posso naquele que me fortalece. Mas o que? O que tudo podemos e como que a gente conecta esse versículo com outros versículos da Bíblia? Existe um cara que se chama Paulo, tá certo? Paulo foi um evangelista a qual, antes de se tornar um evangelista, era um judeu. E ele perseguia os cristãos. Olha que interessante. Um cara que perseguia cristão, ele era contra cristão, porque ele acreditava que o cristão tinha sua fé desviada, e ele era um judeu, né, um judeu nato, nascido judeu, e esse cara, ele era um cara que perseguia cristãos. Paulo, ele foi confrontado, né, por Deus em uma experiência sobrenatural, a qual ele escreve também, e ele fala que o Senhor disse para ele o seguinte: Saulo, Saulo, por que me persegues? Como a gente sabe na Bíblia, muitas vezes os caras eles tinham um nome e depois que conheceram Cristo, eles renasceram, né? E aí eles mudam o seu nome. O nome de Paulo antes era Saulo. E ele foi confrontado, por quê? Porque ele foi chamado por Deus de uma forma de, por que você está me perseguindo? E o que isso trouxe de narrativa para Paulo? O que Paulo aprendeu com essa narrativa? O dia que ele foi chamado, uma experiência sobrenatural, onde o Senhor chama ele e fala, por que me persegues? Ele entendeu que quando ele está perseguindo pessoas, independente de quem sejam elas, você está perseguindo Cristo. Mas ele não concorda com a minha fé. Ele tem uma fé diferente da minha. Ele pensa diferente do que eu. Tudo bem. Deus não tem essa separação. A gente não está aqui, não cabe a nós a julgarmos se a pessoa tem ou não a fé. Cabe a nós a ensinarmos e evangelizarmos as pessoas. A nossa função aqui na Terra, no final do dia, é essa. A nossa função aqui na Terra é trazer a mensagem adiante, sem julgamento. Porque quem julga de fato é Deus. E quando ele coloca, e essa frase também é muito popular, né? Quem julga é Deus, e as pessoas também não levam muito a sério. Mas se você pega, se eu não me engano, em Efésios, ele fala que a vingança vem do Senhor, né? E ele fala lá, tem uma frase muito forte da vingança, inclusive um dos dias do jejum aqui, um dos dias desse devocional, eu vou explicar sobre essa história, mas não é o foco de hoje. Então, quando ele fala que, por que me persegues, Saulo? Ele está falando para Saulo uma frase muito simples, por que você está indo atrás do meu povo? E quando ele fala do meu povo, é o povo. O povo, em geral, é o povo de Deus. Entende que não tem uma separação na visão celestial, na visão divina? E nisso ele se tocou, Paulo se tocou. E aí ele começou, né, a buscar evangelizar. E começou a buscar mandar cartas às pessoas para encorajar elas na fé. Então, quando a gente entende isso, eu começo a conectar. Tudo posso naquele que me fortalece. Aí a gente vai lá para 2 Coríntios. 2 Coríntios 12, versículo 9. Tá certo? Quem não estiver acompanhando com a Bíblia, não tem problema, tá? Depois lá no grupo do WhatsApp, quem não está no grupo do WhatsApp, pega o link lá no Story e entra no grupo. Eu vou mandar sintetizado, né? O que a gente falou, quais foram os versículos que a gente passou, e aí você pode acompanhar depois do seu estudo lá, né, pessoal mesmo, você pode fazer por conta, não tem problema nenhum. Então aqui a gente está em 2 Coríntios, a gente vai para 2 Coríntios 12, versículo 9, tá certo? E em 2 Coríntios eu achei bem interessante o seguinte. Calma aí, deixa eu achar aí aqui. 2 Coríntios, versículo 9. Se alguém tiver dúvida, no final vocês mandam aí, tá? Aqui. 12. Aqui, ó.
Olha que interessante. Em 2 Coríntios, Paulo ele manda essa carta para Corinto. Corinto é uma cidade, tá certo? Por isso que é 2 Coríntios, por isso que é tão interessante a gente estudar os evangelhos, né? A gente vê o evangelho e não entende muito bem o que está acontecendo. A gente lê e não entende o que está acontecendo, mas o contexto histórico aqui é o seguinte: em Corinto, eles estavam sofrendo com a fé. Tinham pessoas, né, falando que a fé não existia, indo contra as pessoas que eram cristãs e estavam enfraquecendo, né? É como se fosse o inimigo mesmo ali, enfraquecendo a fé das pessoas. E aí o que Paulo fez? Paulo fez uma carta e enviou ao Corinto. Ele enviou ao Corinto uma carta onde ele fala de uma experiência sobrenatural que ele teve, né? Então essa parte, o capítulo 12, é mais ou menos isso. Eu estou sintetizando o capítulo 12 para a gente conectar com tudo posso naquele que me fortalece, tá certo? No final, tudo que eu estou falando conecta com tudo posso naquele que me fortalece, lá de Filipenses, outra carta que ele mandou. Então Paulo mandou essa carta aqui no capítulo 12, ele mandou essa carta para Corinto, uma cidade a qual estava baixando a sua fé, vamos dizer assim. Eles estavam se corrompendo para o inimigo. Vamos dizer dessa forma, tá certo? Eles estavam começando a não ter fé, não praticar atos de fé. E aí Paulo manda essa carta, né, para Corinto, e essa carta que ele envia para Corinto, ele diz uma coisa que para mim foi assim, quando eu li eu arrepiei, tá certo? Eu fiquei realmente assim, nossa, me arrepiou inteiro, porque foi muito tapa na cara, né? Muita coisa aqui me deu muito confronto, me deu muito tapa na cara, e isso é muito bom. Eu acredito que a gente lê a Bíblia justamente por isso. E ele fala aqui uma passagem que é o espinho na carne. E eu fiquei lendo esse título, o espinho na carne. Eu falei, mas por que espinho na carne? E ele fala o seguinte, ó: 3 vezes, pedi ao Senhor que afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Olha que interessante. Ele estava com um problema. Qual era o problema? Qual era o problema que ele estava? Deus colocou um espinho na carne dele. Mas o que seria esse espinho na carne dele? Seria como se ele tivesse um problema carnal, e esse problema carnal ele estava pedindo ao Senhor para que retirasse dele. Para que ele retirasse o Satanás ali dele, como se fosse Satanás, mas ele estava pedindo para tirar essa figura, porque é o que ele está falando, ó. E para que não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, ou seja, o Senhor estava dando revelação para Paulo, e essas revelações eram muito grandes, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Ou seja, ele botou um espinho na carne ali para que ele não se exaltasse, para que ele não ficasse orgulhoso, cheio de ego. Olha que interessante. E esse espinho na carne, eu fico pensando, imaginando quantos espinhos na carne nós não temos hoje em dia. O açúcar é um espinho na carne, a mentira é um espinho na carne, a raiva, você ter episódios de ansiedade é espinho na carne, depressão é espinho na carne, açúcar é espinho na carne, pornografia, traição. Olha o tanto de espinhos que a gente carrega na nossa carne. O que seria esse espinho na carne? Espinho na carne nada mais é que coisas que abalam o seu emocional, são coisas que são carnais, né? Que a gente sabe que é carnal, que espiritualmente falando a gente não precisava lidar com isso, entende? A gente não precisa lidar com açúcar no mundo espiritual, a gente não precisa lidar com ansiedade, com depressão, essas coisas não precisam ser coisas que a gente lida, mas como a gente é ser carnal, nós somos carnais, a gente tem esses espinhos espalhados por todo o nosso corpo. E esses espinhos carnais são o que fazem nos tornarmos fracos perante a Deus. E quando a gente está fraco perante a Deus, a gente está o quê? Dependente. É muito louco, porque eu estava numa trilha, numa linha de raciocínio muito violenta, muito radical, muito positiva, muito bíblica, muito focada, muito centrada. E de repente me foi colocado vários espinhos na carne. E eu nem tinha me ligado que estava acontecendo isso. E aí eu li isso daqui, eu falei, cara, eu fiquei, nossa, me arrepiou inteiro. Eu falei, mano, isso aqui faz muito sentido. Porque se a gente não tivesse os espinhos na carne, a gente seria o quê? A gente seria um baita de um arrogante, né, perante a Deus. A gente seria aquela figura, a gente ia se endeusar de certa forma. Porque a gente ia olhar para aquilo e falar assim, mano, nada me derruba, nada me pega, porque eu sou imortal, eu sou perfeito. Por quê? Porque a gente precisa ter esses espinhos na carne.
A gente precisa disso. E ele fala aqui uma frase que me chamou a atenção de uma forma sobrenatural, que é isso aqui, ó. Gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Então Paulo está falando aqui basicamente o quê? Tudo posso naquele que me fortalece. Por quê? Porque quando estou fraco, eu estou forte. Porque dentro da minha fraqueza, dentro dos espinhos da minha carne, eu encontro essa fortaleza. Então quando a gente vai se abdicar de algo carnal, e hoje a gente está começando esse devocional, a gente está começando essa abdicação, esse movimento de se abdicar de alguma coisa que faz diferença pra gente, no sentido carnal, quando a gente faz esse movimento, a gente entende que tudo podemos naquele que fortalece a gente. Mas além de tudo, a gente sabe muito bem que essas fraquezas e essas dificuldades são justamente espinhos na nossa carne para que nós nos tornemos dependentes do Senhor. Vocês estão entendendo a profundidade e a força que carrega isso aqui? E olha que legal, eu estou conectando Filipenses com Coríntios de uma forma muito dinâmica e de uma forma muito leve e aplicável para você hoje conseguir manter a sua disciplina do dia, para você conseguir visualizar. Porque se eu falo para vocês, tudo posso naquele que me fortalece, não adianta nada. Você precisa entender os versículos e os ensinamentos. E para você entender, você precisa aprofundar no assunto. Quem é Paulo? O que foi Paulo? Por que foi Paulo? Onde Paulo está? Por que Paulo está? Como Paulo está? Quem é esse cara? Por que eu tenho que ouvir esse cara? Porque quando a gente lê 2 Coríntios, você fala, porra, o que é Coríntios? Quem que é segundo? Por que segundo? O que é isso? É uma segunda carta enviada para Corinto, que é uma cidade. Então, quando a gente começa a trazer essa praticidade, leveza e simplicidade em cima de um ensinamento, fica mais fácil da gente aplicar no nosso dia a dia. E no final, eu achei genial que ele termina da seguinte forma: Deus me humilhe diante de vocês e eu venha a chorar por muitos que no passado pecaram e não se arrependeram da impureza, da imoralidade sexual e da libertinagem que praticaram. Então ele fica preocupado que é o seguinte, ele queria muito ir para Corinto para conversar com as pessoas, mas ele ficou com medo de fazer isso porque ele estava com medo do Senhor humilhar ele, literalmente, humilhar daquela forma de rebaixar ele ao nível de precisar acatar tudo aquilo que estava sendo feito em Corinto. E aquilo que estava sendo em Corinto estava sendo, inclusive, muito dentro dessa parte de moralidade sexual, muito dentro dessa parte de libertinagem, e ele estava preocupado com isso. E eu acho interessante, porque aqui eu não quero nem falar de Corinto, e também não quero nem falar na parte de a humilhação que Paulo estava com medo. O que eu quero falar dessa passagem, o que eu quero falar desse trecho, que está no final do capítulo 12 ali, de 2 Coríntios, o que eu quero falar dessa parte é o seguinte: quantas vezes a gente não se arrepende das burradas que a gente faz? E a gente fala que tá tudo bem, e vai passar, e tá tudo certo, a gente fez sem querer, mas eu não sabia. Quantas vezes a gente não se arrepende de verdade, né? Pela glutonomia, por ter comido em excesso, por ter mentido, por ter falado mal de alguém nas costas, por ter assistido pornografia, por ter traído a confiança de alguém. Quantas vezes a gente não erra, quantas vezes a gente não vacila mesmo no dia a dia, mas a gente não pede perdão e não se arrepende genuinamente daquilo que a gente está fazendo. Quantas vezes que a gente não faz isso? E aí quando você vê, né, que o medo dele é realmente ele chegar em um lugar onde as pessoas simplesmente não se arrependeram. E eu fico imaginando quantas pessoas hoje não se arrependeram. Se Jesus chegasse, se Deus chegasse, se baixasse, né, uma ordem divina aqui agora e pegasse todas as pessoas que arrependeram. Todas as pessoas que arrependeram, ele levasse embora e o resto ficaria no inferno. Quantas pessoas iriam para o inferno? Eu imagino que praticamente 99,9% da Terra. Eu acredito que quase todo mundo iria. Inclusive eu, tá, gente? Eu não tô falando que eu não iria, não. Não tô falando. Isso aqui foi um confronto muito forte comigo, porque eu olhei pra isso e falei, mano, eu preciso me arrepender de muita coisa. Sabe? Eu preciso olhar pra muita parada aí pra gente resolver esse negócio. E eu quero que você se confronte nesse sentido, tá? Porque quando a gente fala de fazer devocional, não adianta nada você fazer devocional se você não está mudando as suas atitudes, os seus comportamentos.
Eu sinto muito. Se você está aqui só para ouvir falar alguma coisa bonita ou para você ficar motivado pelo seu dia, você não está no lugar certo. O lugar que você precisa estar durante o dia de hoje é um lugar de confronto. É um lugar de arrependimento. É um lugar de recomeço. É um lugar de entrega. É um lugar de entender. É um lugar onde nós juntos vamos nos fortalecer porque a gente sabe que Deus vai estar aqui com a gente. Por quê? Porque é o direcionamento que Ele passa. Lembra, tudo posso naquele que me fortalece. Dentro da minha fraqueza é que eu sou forte. Ó, já está conectando o que falou em Filipenses e o que falou em Coríntios. Agora eu vou em Efésios. Efésios 3, versículo 16. Olha que interessante essa parte aqui também. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu espírito, no íntimo de cada um. Ou seja, ele está falando o que aqui? Você vai ter concedido, dentro da sua fortaleza, dentro daquilo que você dá conta de fazer, mediante a sua intimidade espiritual. Ou seja, dentro da sua espiritualidade, dentro do seu quadro espiritual, se você for fraco, você vai estar fraco. Entende? É diretamente proporcional. Você desceu ou subiu. Ou você está fraco no seu íntimo e você desce, e aí você desce na sua força, ou você está forte no seu espírito e você sobe na sua força. Olha que interessante. Então ele está falando, tudo posso naquele que me fortalece, lá em Filipenses. Ele está falando que na fraqueza é que encontramos fortaleza. É que na fraqueza é que somos fortes. E aí ele fala que em Efésios, ele está complementando, porque Efésios também é uma carta de Paulo. Filipenses é carta de Paulo, Corinto é uma carta de Paulo e Efésios também é uma carta de Paulo. Tudo isso que ele está mandando para uma cidade determinada. Em Efésios ele está falando o seguinte, dentro da sua força espiritual é o que você vai ser concedido a sua força física, a sua resiliência. Você vai conseguir vencer os espinhos na carne, que são aqueles espinhos carnais que eu estava falando anteriormente. Esses espinhos carnais você só vai conseguir vencer se caso no seu íntimo você estiver fortificado no seu espírito. Olha que interessante. Então, ó, mediante o seu espírito. Conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder mediante o seu espírito no íntimo de cada um. E aí ele complementa. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Ou seja, ele está falando o quê? Vocês alicerçados em amor significa que todo mundo vai para o mesmo lugar. Todos são irmãos e todos estão juntos. Tá todo mundo junto nessa. Não tem dessa, se é branco, amarelo, verde, vermelho, não faz diferença. Não cabe a nós julgarmos, eu falei isso anteriormente. E aqui em Efésios ele está deixando muito claro isso, porque eles estavam começando a querer fazer segregação. E o Senhor não quer que faça segregação. E ele mandou essa carta, ele mandou essa revelação para Paulo e Paulo mandou essa carta para Efésios. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Ou seja, quando você pede para ele fazer literalmente uma coisinha besta como essa, eu quero ficar sem açúcar por um mês, e você se sente com medo, mano, ele pode Cara, ele pode fazer milagre. Você imagina se não consegue tirar você do açúcar? Agora basta você decidir se você quer estar fora do açúcar. Tô falando do açúcar, mas isso tanto faz o que você escolheu. A gente vai fazer um mês abdicado de algo que seja um espinho na carne. E eu quero saber de vocês qual é o espinho da carne de vocês hoje. É o confronto, é o momento de você analisar, é o momento de você sentar e falar, meu Deus, qual que é meu espinho na carne? Né? O que tem sido um espinho na minha carne? O que tem sido algo que está realmente me atrapalhando mais do que me ajudando? Algo que está de fato me tirando do meu cerne, me tirando do meu espírito, me tirando do direcionamento divino? O que está sendo algo que está me atrapalhando e me tirando da rota, literalmente? É esse tipo de pergunta que você vai precisar se fazer para você saber o que você vai tirar da sua rotina. E eu estou tirando 3 coisas, tá? Uma delas é o açúcar, tá bom? Então eu estou fazendo esse momento aqui com vocês para vocês entenderem. Eu poderia, fazer isso sozinho. Eu já fiz muito isso sozinho, só que é uma coisa que eu senti no coração de fazer com vocês. Por quê? Porque me ajudou muito, né? Principalmente a leitura dinâmica da Bíblia. Gente, quem não comprou esse livro, compra esse livro. Não é caro, dá para parcelar em R$5, 12 vezes de R$5, não vai te custar absolutamente nada. Faz a compra desse livro porque ele vai te ajudar muito.
Esse livro eu conecto Bíblia com 48 Leis do Poder, com outros livros, eu trago contexto histórico, eu faço uma doideira. Tudo que eu estou fazendo hoje foi com essa dinâmica. Olha como é que eu estou fazendo aqui. Eu conectei Efésios, conectei Coríntios, conectei Filipenses e agora a gente está indo para 1 Timóteo. Então, só em um devocional a gente passou por 4 evangelhos da Bíblia. A gente passou por 4 lugares diferentes. Então não se esqueçam, gente, o dinamismo, essa forma da gente conectar as coisas e aplicar na nossa realidade é o que vai trazer a verdadeira transformação, tá certo? Você só vai ter transformação se você pegar o conhecimento e aplicar ele na sua realidade. Ó que interessante. Antes da gente ir para a primeira carta de Timóteo, eu quero que você entenda o seguinte: quando você chegou aqui, você estava com a mesma condição, só que você pode mudar o quê? O seu comportamento. Porque se a condição é a mesma, que diferença faz você assistir uma live? A diferença é que se você mudar o seu comportamento, você pode mudar a sua condição. Agora, se você sair daqui, não aplicar o que está sendo falado, não aplicar os ensinamentos, não estudar, não fazer absolutamente nada, pode ficar tranquilo, a condição vai se manter a mesma. Então, quando você sai daqui, você muda o seu comportamento. Saiu da live, muda o comportamento. E começa a buscar um direcionamento da forma que eu estou falando aqui, tá certo? Então vamos lá, primeira carta de Paulo a Timóteo, mais uma carta de Paulo. Mais uma carta de Paulo para outra sociedade, para outra cidade, para outro povo, tá certo? Então aqui ele vai falar o quê? Eu achei essa parte aqui muito legal. Ele fala inclusive de fábulas e genealogia sem fim, que ele é contra isso, né? Que isso é uma doutrina. Então aquelas árvores genealógicas que eles fazem, né? De conexões e tudo mais, é igual carta de tarô e tudo mais. Esse assunto aqui é bem polêmico, eventualmente eu vou falar sobre ele, mas eu grifei, porque eu quero falar sobre isso eventualmente, mas não é o assunto de hoje, tá certo? Então ele tá falando aqui, ó, a lei e os seus objetivos. Não se promulga a lei para quem é justo, mas para os transgressores e rebeldes, para os ímpios e pecadores. E ele manda essa carta e você tá pensando assim, mano, esse Paulo é muito arrogante, né? Tá se achando demais, tá falando que todo mundo é ímpio, todo mundo é pecador. Quem que ele acha que ele é? Aí ele continua. É muito interessante isso aqui. Para os ímpios e profanos, para os que matam o pai e a mãe, para os homicidas, para os que praticam a imoralidade, para os que se entregam à prática homossexual, para o sequestrador, para mentirosos, para os que fazem juramento falso, para tudo que se propõe a sã doutrina segundo o evangelho da glória de Deus, bendito do qual foi encarregado. E ele fala eventualmente aqui antes que ele é o pecador também. Ou seja, a lei é aplicada para quem? Para aqueles que pecam, para aqueles que são pessoas que são transgressoras da lei. E eu vou falar a verdade para você, de 25 pessoas daqui, 25 são transgressoras da lei. Inclusive eu. Todos nós somos. Nicolai, como assim? Sim, todo dia você comete um pecadinho. Todo dia, meu amigo. É que a diferença é você se arrepender, você mudar o seu comportamento e você buscar uma evolução diária. Essa é a única diferença de uma pessoa que segue os princípios bíblicos e de uma pessoa que não segue. Cristão é perfeito. Não, cristão não é perfeito. Cristão não é perfeito. Aqui a gente está em 1 Timóteo, capítulo 1, tá certo? Então a gente vai ficar aqui no capítulo 1 agora, Bruna. Então capítulo 1 está falando da lei e dos objetivos, mas vamos continuar. A graça na vida de Paulo. Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me fortaleceu e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim que no passado, olha que legal, que no passado era blasfemo, perseguidor e insolente. Ou seja, antes dele ser uma pessoa evangelista, no passado ele era blasfemo, ele era uma pessoa perseguidora e insolente. Então ele admite aqui que no passado ele também era pecador, ele também tinha dificuldade, ele também era uma pessoa que não estava seguindo as leis, também era um transgressor da lei. Só que ele foi pego, ele foi confrontado pelo Senhor. E aí, por conta desse confronto, por conta dessa visualização, por conta dessa visão, ele começou a evangelizar. E ele começa a mandar essas cartas, e agora a gente está em 1 Timóteo. E aí ele fala o seguinte: esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Ele ainda se considera o principal pecador. E eu acho interessantíssimo isso, porque é um cara que está evangelizando.
Ele poderia ser um cara arrogante e falar que ele é o perfeito, que ele é o maravilhoso, que ele é o cara que foi chamado por Jesus, chamado por Deus para fazer evangelização. Mas não, ele fala que ele é o principal pecador, que foi chamado e que foi transformado através dos seus pecados para que ele consiga, né, atingir o maior número de pessoas. E aí no final tem uma frase muito famosa mesmo, que ele fala: firmando nelas vocês ao combate bom. Firmando nelas vocês combata o bom combate. A gente já viu muito essa frase, né? Combater o bom combate, né? Então isso vem de 1 Timóteo, né? A gente está em 1 Timóteo capítulo 1, certo? Já estamos aqui no final do bom combate. Então ele fala também que, porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram naufragar na fé. E eu quero que vocês levem em consideração do primeiro capítulo aqui de Timóteo, o versículo 12, tá certo? No versículo 12, 1 Timóteo 1, versículo 12, ele fala que dá graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me fortaleceu e me considerou fiel, designando-me para o ministério. Ou seja, o que está acontecendo aqui, né? A gente já passou por Filipenses, passou por Coríntios, passou por Efésios e passou por Timóteo. Então a gente conectou esses quadros e no final todos eles dizem a mesma coisa. Confia no Senhor que Ele vai te fazer fazer o que você quiser. Se você está com dificuldade com açúcar, se você está com dificuldade com qualquer coisa que você tiver dificuldade, o Senhor vai fortalecer. E aí eu conectei isso, galera, com a lei do poder. Ah, Nicolai, por que você conectou com a lei do poder? Porque a lei do poder, além de ser uma lei do poder, ela é um livro de história, certo? E esse livro de história, ele explica muito sobre o que já aconteceu no passado de histórias e que são interessantes para a gente começar a conectar com a Bíblia, até de certa forma. Então a gente vai pegar aqui a lei número 22, a lei número 23, pessoal. Por que eu peguei a lei número 23? A lei número 23 diz o seguinte: concentre as suas forças. E quando a gente coloca a lei número 23 aplicada na nossa realidade bíblica e na nossa realidade cristã, qual é a nossa força? É Deus. Qual é a nossa força? Jesus, é Cristo. Qual é a nossa força? É a Bíblia. Concentrar as nossas forças significa, aí eu conecto com mais uma passagem, né? Eu posso conectar com outra passagem, que é aquela passagem a qual diz que não devemos seguir a dois mestres. Aquele que segue a dois mestres, no final não gosta de nenhum dos dois. Eu não lembro exatamente qual que é a passagem e não lembro exatamente qual que é o versículo, mas ele fala que não devemos seguir a dois mestres. Então quando ele fala concentre as suas forças, eu acho sensacional. E ele traz, né, algumas histórias, né? Ele traz uma história de Wu, que na China, né, no século 6 a.C., então isso é uma coisa que aconteceu antes de Cristo. Essa história aqui, ele fala de uma família, de uma família chinesa, que era uma família tradicional, as quais eles tinham um problema com guerras, né? Na época era com guerras, era muita guerra. E esses chineses, eles faziam o quê? Ao invés de ficar se desviando as forças, né, colocando força aqui e ali e tal, não, eles colocavam toda a sua força na família. Outra família famosa, Rothschild. Quem já ouviu falar nessa família? Os Rothschild, eles são uma família, eu não gosto muito de falar desse assunto porque é um assunto um pouco delicado, mas eles praticamente são os precursores e os que mandam no mundo hoje, né? É uma família judia e essa família judia, eles praticamente são os que portam todo o dinheiro do mundo, né? A família Rothschild e a família, tem mais um nome de uma outra família que eu não lembro agora. E o que essa família de banqueiros dos Rothschild fizeram lá em 1900 ou 1800 e sei lá o que eles fizeram o seguinte: eles, em vez de olha que loucura o que esses caras fizeram, tá? Não concordo com isso, mas eu tô falando de concentrar as forças e aqui a gente tá falando de história e a gente conecta tudo isso, tá certo? Quando eles fizeram, o que eles fizeram lá no passado? Eles, em 1813, em vez de eles começarem a se envolver com outras mulheres, eles começaram a se envolver com mulheres da família e começaram a ter família dentro da família. Por que eles fizeram isso, Nicolai? Porque eles estavam concentrando as suas forças. Tudo da família Rothschild ficava dentro da família Rothschild. Eles faziam tudo, negócios, família, tudo dentro da família deles. Então eles não deixavam a força deles, abrir. Não deixavam uma pessoa de fora entrar, não deixavam uma pessoa de fora, não deixava, eles faziam tudo entre eles.
Então essa família Rothschild é a família mais rica do mundo ainda, atualmente, isso é atual. E olha, a gente está falando de uma família que vem de 1813. São mais de 200 anos de história que eles são a família mais rica do mundo, precursores. Por quê? Porque concentraram as suas forças. E eu tô falando pra você, eu tô te chamando, não pra você fazer filho com a sua irmã, ou não pra você fazer filho com o seu irmão, e muito menos pra você concentrar as suas forças dentro da sua família, pelo amor de Deus. O que eu tô falando aqui é trazendo essa perspectiva de concentrar as suas forças pra narrativa bíblica. Quando a gente traz para a narrativa bíblica, quando a gente traz para a narrativa cristã, é você concentrar as suas forças naquele que te fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, quando a gente constrói essa visão, quando a gente constrói esse sentimento de que a gente pode confiar no Senhor para fazer essas coisas, a gente começa a entender uma coisa primordial. A gente é fraco sim, a gente precisa reconhecer as nossas fraquezas, tá tudo bem ter espinhos na carne, porque esses espinhos na carne é o que vão fazer você se conectar com o Senhor de fato, vão te fazer se tornar uma pessoa mais humilde, e essa conexão é o que vai te deixar permanente naquele que te fortalece. Lembrando sempre que você sim pode tudo aquilo que você acredita, que você vive, que você sonha, conforme aquilo que o Senhor coloca na sua cabecinha. Lembra que tudo que o Senhor colocou na sua cabeça, Ele vai te dar a provisão. Ele vai te dar, além da visão, Ele te dá a provisão. Só que você precisa entender que Ele te fortalece e é o caminho dele. Aí é o maior problema, né? Eles falam assim, né? Ah, mas o Senhor colocou isso no meu coração e não está me dando a provisão. Mas você está caminhando com Ele? Porque se você, né, fala que Ele não está te dando a provisão, será que você está mentindo? Será que você está praticando glotomia? Será que você está traindo a sua esposa? O que você está fazendo que está fugindo do caminho que o Senhor queria que você trilhasse? É mais ou menos essa visão que você precisa ter hoje, que você sabe que você tem espinhos na sua carne. Ninguém aqui é perfeito, ninguém aqui não tem. Todos aqui nós temos espinhos na carne. Eu quero que vocês, com muita calma, paciência e humildade, identifiquem, né? Quais são esses espinhos na carne? O que você tem hoje para você abdicar? O que você tem hoje para você entrar nesse devocional de uma forma assertiva e direta, para você realmente tirar da sua vida de uma vez por todas, e que você também reconheça que esse espinho na sua carne é o que vai te fazer dependente do Senhor. E essa fraqueza, na verdade, é a sua maior fortaleza. Por quê, Nicolai? Porque se um dia eu consigo vencer o vício do açúcar, eu posso também ensinar outras pessoas a vencerem esse vício no açúcar. Toda fraqueza, todo espinho na carne, ela tem uma capacidade de te tornar mais forte naquela área. Por quê? Porque você vai determinar e você vai destinar mais energia naquele assunto do que você destinaria normalmente. Então, o açúcar é uma dificuldade na minha vida, então eu vou ter que destinar muita energia para conseguir vencer essa dificuldade. E quando eu venço uma dificuldade, que para mim é uma dificuldade, eu nunca mais vou o quê? Regredir. Então você imagina, o Nicolai em 2022 decidiu parar de beber e decidiu parar de fumar. E já fazem 1 ano e 8 meses que eu não fumo. E esse final de semana eu tomei uma lá em Rio Preto e percebi que foi a pior decisão da minha vida beber uma lá em Rio Preto. Por quê? Porque eu entendi que pra mim não faz mais diferença. Vocês entendem como quando você rompe o nível, quando você sobe a escada, você não quer regredir, você não quer voltar. Por isso que aquele espinho na sua carne, ele é uma fortaleza. O espinho na minha carne da bebida alcoólica e o espinho na minha carne do cigarro, hoje eles são fortalezas. Hoje é aquilo que está me deixando forte, é aquilo que eu consigo transformar as pessoas em se tornarem mais fortes. Então comer doce, ser uma pessoa um pouco gulosa às vezes para comer, que é o que está acontecendo comigo hoje, atualmente, é um espinho na carne. E facilmente eu vou conseguir tirar esse espinho na carne, porque eu vou ser dependente do Senhor, através da minha fraqueza eu me torno forte, tudo posso naquele que me fortalece. Bom dia família, bom dia Pri. Sejam todos bem-vindos que estão chegando agora. Gente, esse devocional, para quem está chegando agora, serão 30 dias. A gente vai se abdicar de algo que faz diferença na nossa vida. Começará todos os dias, às 5h41 da manhã. Todo dia, 5h41, eu vou começar a live aqui.
Vou falar sobre algum versículo, alguns versículos. Hoje eu falei de 4 versículos bíblicos, falei sobre uma lei do poder e trouxe algumas experiências pessoais. Recomendação: compra o meu livro, o link está na bio. Leitura dinâmica da Bíblia. Compra o meu livro, leia o meu livro, entenda a metodologia e aplique na sua vida essa metodologia, que eu tenho certeza que você vai ser transformado, transformada como eu fui. A minha metodologia, ela de fato consegue deixar a leitura mais dinâmica, mais direcionada e mais aplicável, tá certo? A live de hoje eu vou deixar salva, mas a partir de amanhã não vou mais deixar, tá bom? Essa é a primeira e a última live que vai ficar salva no meu perfil. A partir de amanhã só vai assistir aquele que estiver aqui às 5h41 da manhã. Nicolai, não consigo acordar esse horário. Sinto muito mesmo. Porque realmente é um momento que a gente precisa estar juntos em comunhão para fazer isso aqui. De nada adianta você assistir a live gravada depois, meio-dia ou no final do dia, tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Alguém ficou com alguma dúvida? Eu vou deixar aberto 8 minutinhos para dúvida, tá bom? Antes de fechar essa live. Então, fiquem à vontade para mandar a sua pergunta. A Bruna foi a primeira que comprou o livro. Inclusive, Bruna, você sabe que você ganhou uma mentoria, né? Eu não estava fazendo propaganda do livro, eu não fiz propaganda nenhuma do livro e falei: Senhor, a primeira pessoa que comprar vai ganhar uma mentoria comigo. Parabéns, você comprou e você ganhou a sua mentoria. Agora eu vou começar a fazer propaganda que nem um louco, porque já passou essa fase. Eu gosto de fazer essas coisas, né? É umas promessas que o Senhor sabe. Alguém tem alguma dúvida? Tá tudo certo, família? Posso fechar a live de hoje? Essa live vai ficar salva, tá bom? 5h41. Por que 5h41? Eu vou explicar pra vocês, né? Que eu falei que eu ia explicar, acabei esquecendo. Mateus, vai lá em Mateus 5h41. Quem tiver com a Bíblia na mão e quem não tiver, ouça-me falar. Mateus 5h41. Olha que legal essa passagem. Se alguém obrigar você a andar 1 milha, vá com ele 2, né? Por que eu pego esse versículo aqui? Eu tô fazendo um projeto de corrida, né? A gente tá fazendo um desafio de corrida junto com emagrecimento, eu e o André. E a gente tava meditando em cima da palavra, meditando em cima de como que a gente poderia fazer esse projeto se tornar único, exclusivo nosso, como é que seria a nossa cara do projeto. E eu fiquei, né, e o André falou desse versículo e eu achei genial, né? Você obrigado a andar 1 milha, você anda 2 com a pessoa que está te obrigando a andar 1 milha, né? E eu fico pensando, quantas vezes a gente não foi o mínimo e não quis, né, se passar do nível, né? Tipo assim, eu vou correr 42 km, então corre 43. Por que você vai se estabelecer, né, com os padrões mundanos, com os padrões da sociedade? Por que os padrões da sociedade te bastam, entendeu? Por que você vai só correr 42? E não é 42, eu tô falando de geral na vida, né? A pessoa fala pra você, você tem que correr, você tem que fazer triatlo, então não sei o quê. Então, por que você não pode fazer um pouquinho a mais? Então, sempre que alguém te puxa a fazer 1 milha, você vai com ela 2. Sempre que alguém te puxa a fazer algo, em vez de você só simplesmente fazer aquilo e parar ali, cessar ali, não, vá um pouquinho mais, vai um pouquinho além, vai um pouquinho mais do que a pessoa está te esperando de você. Então eu lembro quando eu ia fazer as provas, né, e o meu treinador colocava lá, expectativa, pace 4:30. Aí eu chegava lá e fazia pace 4:29. Eu nunca fazia o pace que ele mandava. Por quê? Porque eu pensava, se o cara tá acreditando em mim, que eu consigo fazer 4:30, significa que eu posso muito mais. E eu sei que é uma besteira, eu sei que é um detalhe, eu sei que é algo pequeno, mas isso pra mentalidade te faz uma virada de chave que é sobrenatural, tá certo? Então, pessoal, quem gostou da live de hoje, eu vou pedir um favor. Custa nada, custa absolutamente nada. A hora que eu postar, vocês irem lá comentar. Só. Nicolai, aprendi isso, isso, isso. Nicolai, gostei disso, disso, disso. Nicolai, não gostei disso, disso, disso. Vai lá, comenta. Comenta o que você achou, comenta o que você teve de clareza. Por quê? Porque é isso que eu ganho fazendo isso. Eu preciso de engajamento, né, gente? Então, já que está sendo de grátis, está sendo gratuita, faz um comentário lá, manda um salve, manda um oi, manda qualquer coisa. Compartilha com 2 amigos, tá tudo certo. Beleza?
Satisfação, pessoal. Um ótimo dia a vocês. Tire esse espinho de vocês, identifique o espinho de vocês e vamos juntos, né, fortalecermos dentro dessa parte espiritual. E o Senhor vai estar fortalecendo todos nós aqui. Amém, igreja? Tamo junto, pessoal. Muito obrigado, família. Tenham um ótimo dia. Eu vou mandar o que foi falado aqui lá no grupo. Quem não entrou no grupo, entra no link lá do Stories. Quem não tem o livro, compra no link da bio. Tá bom? Gratidão. Tenham um ótimo dia.